Bom, pessoal, então a aula sobre mol que eu gostaria que vocês entendessem, né? Nós vamos fazer uma pré-explicação aqui pegando o conceito de dúzia, né? E depois a gente vai tentar linkar no conceito de mol e ver qual a relação que é correta estabelecer e uma relação que não é possível estabelecer, tá ok? Então, dúzia, pessoal, todo mundo conhece, é um nome que representa uma quantidade. Que quantidade que é essa? É a quantidade de 12 unidades, certo? Então, uma dúzia de limões, você pode afirmar categoricamente que vai ter 12 limões. Então, vamos escrever isso para vocês. Uma dúzia de limões equivale a 12 limões, certo? Tá, mas até aí nenhuma novidade. A pergunta que eu queria fazer para vocês, a partir do conceito de dúzia, é: você acha possível chegar a uma dúzia de limões por pesagem? Então essa é a questão, né? Então, se você pesar uma determinada massa, você chegaria a 12 limões? Então, é claro que você já deve estar pensando que a resposta é negativa, né? E por que a resposta é não? Porque, pessoal, você olhando aqui na figura, você nota que existem limões de diferentes tamanhos. Então, é porque a amostra, ela não tem... Todos os entes da sua amostra não são iguais. Então, você não pode afirmar que todos os limões terão a mesma massa. E a mesma coisa acontece para ovos, né? Todos os ovos têm a mesma massa? Não, eles vão variar em massa. Ou melancias, né? 12 melancias. Eu conseguiria contar 12 melancias por massa? Você não consegue fazer isso, porque as massas das melancias, elas variam, né? Tá, então agora a gente, sabendo isso, que dúzia representa um nome que está associado a uma quantidade equivalente igual a 12 unidades, a gente vai para o conceito de mol. O que é o conceito de mol? Também é um termo que representa uma quantidade. E quando esse conceito foi definido, foi tomado uma amostra de carbono, né? O mesmo carbono que tem no carvão que você faz seu churrasco no final de semana, você também pode usar como definidor do conceito de mol. Então, o que é mol? É uma quantidade equivalente ao número de átomos presentes em 12 gramas de carbono, certo? Esse é o conceito que tem lá no Sistema Internacional, o conceito da IUPAC. Bom, agora, e se esse conceito te trouxesse, ao invés de átomos de carbono, se a gente escrevesse aqui, se a gente escrevesse aqui, átomos presentes em 56 gramas de ferro. Pessoal, você vai notar que esse mol, ele também aparece em uma amostra que tenha tantos átomos quanto os presentes em 56 gramas de ferro. Então, o que você está notando? Você está notando que se você pegar a massa que está na tabela periódica de todos os elementos, pegar essa massa em gramas, isso aí vai dar o referente a conceito de mol. E isso pode não ser aplicado apenas para átomos, pode também ser para moléculas. Então, por exemplo, você pode escrever moléculas presentes. Bom, para você que está menos familiarizado, né? Moléculas são compostos que são formados pela união de átomos, né? Então, moléculas presentes em 18 gramas de água, por exemplo, né? Aí a água você vai ter que fazer uma continha, né? O hidrogênio é 1, o oxigênio é 16, as massas deles na tabela periódica. Então, como tem 2 hidrogênios, vai ficar 2 vezes 1, que dá 2, mais 16 do oxigênio, que dá 18. Então, se você pegar 18 gramas da água, que dá a soma aí dos dois átomos presentes nessa molécula, você também vai ter a representatividade de 1 mol, tá? E qual é essa quantidade de átomos ou de moléculas presentes em 12 gramas de carbono, que é a mesma presente em 56 gramas de ferro, que é a mesma presente em 18 gramas de água? Esse valor é de 6,02 vezes 10 a 23. Átomos, no primeiro caso, primeiro exemplo, átomos no segundo exemplo e moléculas no terceiro exemplo, tá? Então, veja bem, esse número lido em português, em bom português, é de 602 sextilhões, tá? Então, pessoal, é um número extremamente elevado, tá? A gente vai ver daqui a pouco no exemplo do cálculo da aula da prática 1, você vai ver que realmente é um número muito elevado, tá?
tá ok? E detalhe, esse número, como ele é uma constante, ele tem um nome. Ele é chamado de número de Avogadro. Então, sempre que você quiser obter o número de Avogadro, você pega ou a massa de átomos referente em gramas da massa atômica desse elemento que você escolheu, ou a massa em gramas dessa molécula referente ao exemplo que você vai estar trabalhando. Então, olha só que interessante, pessoal, uma última etapa aqui para a gente pensar, né? Por que então mol é errado você dizer que mol é como se fosse a dúzia do químico? Bom, na verdade é errado por quê? Porque além de representar uma quantidade, ele é aplicado em amostras que têm a mesma massa. Então, não é correto por quê? Porque as amostras, quando a gente aplica o conceito de mol, eles apresentam a mesma massa dos entes. Eu estou escrevendo entes, pessoal, para não escrever átomos, tem hora que é átomos, tem hora que é molécula. Então, eu escrevo entes que daí representam átomos e moléculas, tá? Então, por exemplo, limão, pessoal, cada um vai ter a sua massa diferente, né? Pode ser um pouquinho variado, mas sempre vai ter uma variação. Agora, se eu pego átomos de oxigênio, todos eles vão sempre ter a mesma massa. Quando eu pego moléculas de água, todas elas vão ter sempre a mesma massa. E aí você vai me falar assim, professor, mas e daí? Aí que aparece uma consequência muito interessante do conceito de mol. Por quê? Porque é possível contar os entes através da pesagem, certo? Então, veja bem, pessoal, quando você entra num laboratório químico, você vai ter a balança, né? Tem vários tipos de balança nos laboratórios químicos. E a balança, quando você entra numa farmácia, você usa a balança para medir massa. Mas a balança dos laboratórios, ela permite que você não meça a sua massa, mas que você também faça uma contagem. Então, é possível contar os entes da tua amostra através da pesagem. E isso daí, na verdade, não é possível usando o conceito de dúzia, ou é porque, na verdade, as amostras têm massas diferentes e aqui tem a mesma massa, tá? Então, parece simples, mas esse conceito de mol não refere-se apenas a um número que representa uma quantidade. Ele, além dessa característica de ser um número que representa uma quantidade, ele também tem que ser entendido como um conceito que é aplicado em sistemas onde temos todos com a mesma massa, tá? E isso faz com que eu possa contar através da pesagem, beleza? Obrigado.